Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje o nosso papo é sobre meio ambiente e nós estamos aqui com duas pessoas especialíssimas. A primeira pessoa que vai conversar com a gente é o Dr. Flávio Hamed. Ele é presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Muito boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde, professora Margarete. Uma satisfação estar aí no programa, na sua presença, na presença dos ouvintes da Band, podendo discutir esse tema tão importante nos dias de hoje, né? Esse tema que cada dia mais exige uma participação da sociedade, exige um conhecimento por parte de todos os cidadãos dos seus direitos, que é o direito à sustentabilidade, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É uma satisfação, portanto, estar aqui. Obrigada pela sua presença. E também doutor Mário Estrela, ele é o presidente do CIDECOM, é um Centro de Integração e Desenvolvimento Brasil-China. Bom dia, Margarete, bom dia, doutor Flávio. É uma satisfação enorme estar aqui. Bom dia aos ouvintes também. E nós estamos aqui exatamente para falar um pouco de sustentabilidade Brasil e China, né? Como a gente nos bastidores estava falando, hoje um dos maiores investidores, o país que mais investe em sustentabilidade e meio ambiente é a China. Foi um dos maiores poluidores, já tiveram era o número 1 em poluição, né? Hoje eles são o que mais investe e preserva a natureza e estão preocupados com isso, né? Que bom, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Vamos conversar então com o doutor Flávio. Como eu disse antes, ele é o presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. E você em casa, professor, educador, engenheiro ambiental, advogado da área do meio ambiente, professora, pedagogos, educadores ambientais, donas de casa, pesquisadores, estudantes, todo o pessoal que curte o nosso programa, fica bem ligado aí, porque as nossas informações de hoje vão ser informações de referência. Nós estamos com 2 mega profissionais aqui da nossa área. Doutor Flávio, muito agradecida mais uma vez pela sua presença no nosso programa e vamos conversar um pouco sobre a Comissão do Meio Ambiente da OAB. Doutor Flávio, o que faz a comissão e como está estruturado os projetos desta comissão da OAB mediante as questões de políticas públicas relativas ao meio ambiente? Boa tarde mais uma vez, pela satisfação, pela oportunidade, agradeço. Na verdade, a Comissão da Ordem dos Advogados é uma comissão de direito ambiental. A Ordem é uma corporação que cuida aí da ordem jurídica justa, além dos interesses da classe dos advogados, e em razão da importância da questão ambiental, do direito ambiental como um direito fundamental, ou seja, um direito de todos, a Ordem possui no Conselho Federal, em cada uma dos estados, a sua comissão de direito ambiental, que é uma comissão permanente da Ordem dos Advogados, ou seja, é uma comissão que obrigatoriamente deve existir, mudando os seus presidentes ou não. É uma comissão que fundamental de assessoria dessa importante entidade nas questões de formação da sua atuação perante a sociedade civil e que, portanto, desde que o meio ambiente se configurou como um direito fundamental, essa comissão ela é formada por advogados, profissionais aí que atuam na área do direito e que visam exatamente a defesa da ordem jurídica, a defesa da proteção ambiental. Temos aí um extenso rol de atuação na sociedade. Nossa atuação, em termos de políticas públicas, ela compreende tanto a crítica, quando a política, quando a questão ambiental ela não está sendo cumprida, ela sugere, reivindica
atuações próprias da Ordem dos Advogados, seja através de ações judiciais, seja através de interpelações em relação a certos temas, a certas questões, certas violações que são caras aí ao cidadão, e ela envolve, sobretudo, uma atuação da Ordem dos Advogados no sentido de aperfeiçoar políticas públicas. Então, a Ordem hoje ocupa assentos em diversos conselhos, né? Então, em que colegas que são advogados e são membros da comissão desempenham essa função no sentido de elaborar normas, elaborar resoluções com critério técnico e, sobretudo, com esse olhar diferenciado, que é um olhar voltado para a proteção ambiental, um olhar voltado para essa sensibilidade de que nós estamos tratando de um bem jurídico, de algo que a todos pertence e que deve ser preservado. Então, a nossa preocupação central é realmente na formulação e no aprimoramento de leis, porque não basta a gente ter leis, a gente tem que ter leis, temos que ter leis que funcionem, temos que ter leis leis nas quais o cidadão reconheça ali o direito e possa efetivar o seu direito. E é esse o nosso grande desafio, não só contribuir com a formação de leis, contribuir com a formação de políticas públicas, mas, sobretudo, envolver a sociedade e, principalmente, a advocacia nessa grande missão que, como estou falando com a senhora, que é uma professora, né, é uma missão de educação. Acho que o grande trabalho, o grande desafio é exatamente entendermos que temos aí que espraiar. E aí eu agradeço o programa, porque estar aqui no programa é uma oportunidade da gente divulgar esse trabalho, da gente divulgar a importância do cidadão estar junto à Ordem dos Advogados para conhecer os seus direitos, porque só exerce direito quem conhece os seus direitos. Então, o senhor falou aí um segmento ligado já à educação, como todos sabem, é um dos meus segmentos de atuação, não é? Nós estamos passando por uma verdadeira turbulência na área ambiental. Nós temos as questões de perspectiva política nacional, nós temos fatos, acontecimentos, né, agravantes, né, em todas as circunstâncias interpretativas da política nacional e os resultados desses fatos, né? Nós estamos com a história do petróleo cru nas praias, porque isso é um absurdo. Nós vamos chamar, num próximo programa, os especialistas da área, não é? Nós tivemos há pouco tempo as queimadas, não é? Nós tivemos, algum tempo atrás, Brumadinho. Então, nós estamos vindo num verdadeiro histórico de, digamos assim, de catástrofes para a compreensão e a operacionalização da proteção ambiental, ou seja, da conservação, enfim. Mas, no pano de fundo disso, nós temos 2 segmentos que eu considero primordiais. Claro que todos têm o seu valor, não é uma questão de mensuração, mas é uma questão mesmo de percepção. Um deles é, evidentemente, a educação. Porque se o indivíduo, o sujeito cidadão, ele não tem os valores educativos voltados para a sua cidadania e para o bem do meio ambiente, ele pode ter a formação, se formar em várias universidades, mas ele não tem o traço educacional que ele passou como indivíduo, não é, para formar os valores dele. Então, fica uma lacuna. E, imediatamente a isso, a questão da gestão. Sem dúvida. Da gestão. Então, os empresários, eles passam a ter um protagonismo altamente significativo, mesmo que não tenham nada a ver com sustentabilidade ou com o meio ambiente, visto que as empresas, como tudo na vida, em algum momento vai ter uma interface nessas áreas. Não tem como fugir. Você tem um escritório de contabilidade, não tem nada a ver com o meio ambiente. Aí toma não sei quantos cafezinhos, milhões de copos, e não tem como fazer um controle disso, não é? Para você ter. Pega o seu copo, então usa aquele seu copo, né? Não fica pegando um toda hora. Então são coisas absolutamente mínimas, mas que fazem
diferencial gritante quando nós pensamos numa escala maior. Tá? Isso eu estou falando de uma sustentabilidade pontual, básica. Não é? Então, nós temos, por um lado, toda a característica da política histórica que nós estamos passando em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, e, para o outro lado da moeda, a ausência dos valores educacionais. Nós não temos. E não tem como negar isso. Né? Nós não temos isso. Não é? Nós temos os empenhos, os esforços, né, salutares, heróicos, né, de educadores, de pessoas ligadas à sustentabilidade, dos advogados que já estão com a percepção elaborada para isso, pessoas que estão envolvidas com gestão de uma maneira ou de outra, nacional e internacional, como é o caso do Dr. Mário Estrela aqui, mas nós, brasileiros, carecemos, não é, de um comportamento claro, não é, e operacional, não é, com resultantes no meio ambiente. Dentro dessa perspectiva, não é, educação, gestão, como é que é a sua comissão, doutor Flávio? Esse ponto é um ponto central, né? A gente trabalhar a compreensão de que a sustentabilidade exige uma mudança cultural permanente, ela é central para a gente entender o tema e para a gente conseguir evoluir. Exatamente. Né? Então, é muito curioso que a senhora, eu atuo aí há 2 décadas como advogado na área ambiental. Então, nós temos o prazer de estar lá na comissão, presidindo a comissão há 13 anos já. Então, só presidindo essa comissão, que é uma importante comissão lá da Ordem dos Advogados. O que eu verifico é que ao longo desse tempo, vamos pegar esse tempo lá, as mudanças foram significativas. A gente evoluiu muito. A questão ambiental ela está na pauta do dia. Na pauta do planeta. E a gente só tem... a senhora tocou em muitos pontos importantes, em violações importantes, que foram as queimadas, a questão da Amazônia, a questão de Brumadinho. A gente só tem essa reação tão contundente da sociedade porque a gente tem uma consciência ambiental já sedimentada. Senão não teríamos esse vazamento de óleo recente. Seria um vazamento como tantos aconteciam na década de 70. Eu me lembro que quando eu caminhava nas praias na década de 70, a gente esbarrava na areia com pelotas de petróleo, que era uma coisa que não sabia nem a origem direito daquilo. Hoje a gente tem essa consciência de que é um crime ambiental que tem que ser combatido e a sociedade se mobiliza de forma veemente para exigir dos governantes ações contundentes. Conhecendo os seus direitos. Essa é a diferença do preenchimento da lacuna. Exatamente. Porque muitas vezes ele reage, não é? Mas não sabe, não tem domínio de como fazer essa reação frutificar. Exatamente. Não adianta bravata, não é, doutor? Exatamente, mas essa que é a grande questão. A importância que a gente via, que eu vi, né? A diferença crucial, eu estou falando de um passado muito recente, de 10 anos, de uma década atrás. Sim. Hoje uma consciência do direito muito mais arraigada do que era antes. Quando me deparei, quando a gente começou a trabalhar na Ordem dos Advogados, a minha ideia era, porque o direito ambiental, um dos seus princípios é o princípio da participação, a gente ter a participação da população nas decisões políticas. Sim, são os segmentos, você está falando do segmento dos advogados. Né? Não, mas a participação da sociedade discutindo. Então, a Ordem sempre teve de portas abertas e a gente abria as portas para as grandes discussões. E o que eu verifiquei, até do ponto de vista da própria advocacia, é que não havia um conhecimento aprofundado da matéria ambiental. E aí a senhora me perguntou em relação à questão do papel do gestor e da educação ambiental. Um trabalho que tivemos que fazer de forma bastante enfática foi a qualificação da advocacia para o conhecimento do direito ambiental, porque foi um trabalho. Então fizemos cursos, inúmeros cursos, um trabalho realmente, seminários, a gente faz uma quantidade imensa de seminários temáticos, e se no início a nossa intenção era criar um debate com a sociedade, verificamos que mais importante do que criar o debate era qualificar a advocacia, para que você tivesse profissionais preparados para que pudessem até instruir os seus clientes e municiá-los do que são os direitos dessas pessoas, entendeu? Então essa como se fosse uma matéria nova para eles. Completamente. O direito, na minha época, quando eu fiz faculdade, o direito ambiental
era um direito que não existia nas grades da faculdade. Algumas faculdades hoje adotam o direito ambiental e já vem a recomendação do MEC de que seja uma matéria integrante da grade curricular, mas algumas faculdades, hoje a presença do direito ambiental na grade curricular é uma constante luta da Ordem dos Advogados, uma luta importante aí que tivemos a oportunidade de, juntamente com outros colegas das comissões das seccionais, né, dos estados, a gente empreender com o apoio do Conselho Federal, da Comissão de Educação. Então, são lutas constantes. Agora, a educação, a professora sabe perfeitamente, é um processo de construção. Ele não não se muda a cultura da sociedade por decreto. A gente muda com trabalho permanente, com consciência. E hoje eu fico muito feliz, professora, em verificar, e o doutor Mário está fazendo fez essa observação da mudança do comportamento da China, né? Em verificar que o jovem hoje, exatamente por conta da legislação ambiental, da presença da educação ambiental nas escolas, ele já tem uma visão diferente da questão ambiental. Ele já tem uma percepção de que o meio ambiente é algo que tem que ser preservado, que os recursos naturais são finitos, eles acabam e que devem ser preservados, então que a torneira tem que ser fechada, que a gente tem que usar energia alternativa, que a gente não pode desperdiçar as coisas. Isso já está presente na cultura do jovem, de uma forma geral, e isso hoje, como a senhora bem explicitou aí, e isso hoje se incorpora no dia a dia empresarial, né? Ele vai ali ganhando. A empresa, hoje em dia, ela sabe que não é apenas por exigência legal que ela tem que seguir o meio ambiente. Se ela não seguir, ela vai sofrer até sanções, problemas de cotação em bolsa, etc. E agora aquela que também polui. Ela já... pedindo permissão aí na sua fala. Não, que isso, eu que estou... Ela também já tem consciência contábil e de direito contábil, que ela tem que fazer isso. Exatamente, exatamente. Porque nós temos uma realidade muito bifurcada na sociedade brasileira. Por um lado, nós temos jovens que vão se manifestar, a questão do clima, e por outro, a gente agora acabou um festival de música famoso, né? Que até meus parabéns, muito bom, mas no final nós vimos o que deu, né? Na questão dos resíduos sólidos. É verdade. Então, aí é que vem a questão dos valores da eficácia da questão operacional da educação. Exatamente. Nós não precisamos somente de jovens que façam a bravata, nós precisamos de jovens que realizem, não é, de modo concreto, os valores ou o processo educativo que ele começa a sofrer no bom sentido, a passar por dentro dele, e ele tem que trazer isso à prática, porque muitas vezes ele tem até a fala, ele sabe, ele tem a noção, ele tem o discernimento, mas na hora vai pro chão mesmo aquele saco plástico. Né? Uma coisa é falar do dever de preservar o meio ambiente. A outra coisa é adotar hábitos que no dia a dia signifiquem uma mudança de postura que vai ali reverter em favor do meio ambiente. Não adianta nada falar bonito, defender a Amazônia e andar de carro 4x4 que expele diesel. Né? Então, realmente... Professor e professora, interrompendo vocês, na questão... nas escolas, principalmente ensino médio, secundário e até nas universidades, principalmente nas escolas públicas, né, da rede municipal, estadual, não caberia no caso um projeto de lei na Câmara dos Vereadores ou na Alerj para que se fosse introduzido na grade curricular essa matéria? A questão toda em relação a... Já há, né? A política... Temos uma lei federal que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, que ela tem uma visão muito interessante, que não é a visão da disciplina de educação ambiental, mas de que o direito... de que a questão ambiental, a educação ambiental deve perpassar, deve ser transversal
a todos os ensinamentos. Então, isso é uma realidade, é uma conquista, como o legislador brasileiro entendeu a melhor forma de consolidar isso, né? E de forma que essas lições de educação ambiental, elas já estão presentes aí no dia a dia. Hoje, você vai conversar com... É muito interessante, o Rio de Janeiro teve umas experiências bastante interessantes em relação a isso que a professora Margarete bem destacou, né? Mais importante do que fazer o discurso é adotar a prática. Então, o que é... Não adianta a gente ficar falando aqui do lixo, etc, que o lixo contamina. Como é que a gente vai reciclar o lixo? Como é que a gente vai fazer a coleta seletiva? Então, as escolas lá adotando práticas para que o aluno, no dia a dia, ele já tenha aquilo como uma rotina sua verificada. Então, são experiências assim, muito, muito sólidas, e é muito comum a gente ver, a gente trabalha e convive com jovem, né, convive com adolescente, com criança, e eles têm uma percepção realmente diferente. É um abismo entre a minha geração e esse jovem, que é aquele que vai pedir para desligar a água quando você está escovando o dente ali. Vocês lá na comissão têm projetos de educação ambiental? Sim, pode falar um pouco sobre? Não, sim, a gente tem. Agora a gente, inclusive, nós estamos aí com um projeto bastante interessante, que é algo que único, né, no nosso entender, que é a interiorização do trabalho da comissão. A professora teve a oportunidade de estar conosco lá no criamos o Fórum das Comissões das Subseções. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, ela tem a sua seccional, né, que cobre todo o estado. Em cada município, quase todo município, ela tem como se fosse uma prefeiturinha, a sua subseção. Então, qual é o nosso trabalho hoje em dia? É interiorizar o trabalho da Comissão de Direito Ambiental, da Ordem dos Advogados, para essas comissões. Algumas subseções não têm a sua Comissão de Direito Ambiental. Então, estamos criando as comissões e, juntamente com elas, estamos não só criando projetos de qualificação da advocacia, como estreitando laços para a educação ambiental nas escolas, nessas regiões, abrindo espaço da ordem para esse tipo de trabalho. Então, vamos aí, já começamos esse trabalho. Então, agora, dia 22, estaremos lá em Nova Friburgo, já dando posse à Comissão de Direito Ambiental da OAB de Nova Friburgo. Estaremos no dia 29 em Nilópolis e no dia 8 de novembro, também já está agendada, uma grande reunião regional em Campos dos Goitacazes, onde reuniremos Campos dos Goitacazes, São Fidélis, Macaé, Cambuci, diversas subseções para tratar temas importantes lá no caso. Lá em Campos a gente vai discutir o plano diretor de Campos, que é hoje nós temos que discutir os planos diretores aqui do Rio, também vai ser discutido, sim, que é um instrumento legal fundamental para qualidade de vida no âmbito das cidades. Então, vamos aí atuante a comissão demais, não é? É um grupo, não é um trabalho individual, né? Na verdade, o que eu devo aqui ressaltar é que a Ordem tem essa tradição, a Ordem dos Advogados, ela tem essa tradição de colaboração entre os advogados. A gente estamos lá presidente, né? Temporariamente, é um mandato que nos foi confiado, mas nós temos 20 colegas lá envolvidos só aqui no Rio, e nos estados aí e nos municípios, cada local desse tem inúmeros colegas trabalhando, não só aqueles colegas que militam, né, como aqueles que vêm somar com a gente, né, professora, que espera a sua colaboração. Eu acho que são esses colegas aí que realmente fazem desse trabalho um trabalho coletivo, um trabalho relevante, para que seja também um trabalho plural, né? Não seja um trabalho que reflita as diversas visões, que contemple as particularidades regionais. Não adianta a gente ter uma visão, quem tem a visão por exemplo, do interior, do que é a orla brasileira, é o colega que está lá em Cabo Frio. Quem tem a visão do interior do Rio é o colega de Campos. Quem tem a visão de que é a região serrana é o colega de Teresópolis. Enfim,
E são essas diversas visões que fazem um grupo tão heterogêneo e democrático, porque das visões divergentes é que a gente caminha para a democracia. É que é uma diversidade enorme as temáticas, né, voltadas para a questão ambiental, de acordo com a sua localização geográfica, evidentemente, com certeza. E as vivências locais da população, exatamente, né? Tem uma população que já está com uma vivência, por exemplo, os pescadores são organizados, né? Tem a Z13 Copacabana, não é isso? Exatamente, então, as questões... E elas são muito diferenciadas em relação às regiões. Foi muito bem tocado esse aspecto aí. E até, por exemplo, destacou um negócio de um grupo social. A senhora destacou um grupo social, que é a questão dos pescadores. Mas o problema da pesca no Rio de Janeiro é diferente do problema da pesca em Araruama, que é diferente do problema da pesca em Cabo Frio, em Arraial do Cabo. Exatamente. Esses grupos, a formação desses grupos, o modo como eles se organizam, são muito, envolve uma heterogeneidade enorme. Como enfrentar esses problemas? Só o colega que está ali vivenciando, debatendo, vai poder ter condições de ouvir e fornecer a resposta adequada. E cada um tem a vivência, a experiência da sua localidade, a sua localização geográfica. Exatamente. Né? O local geográfico que vive, que está, que atua, e as influências do meio ambiente no trabalho, né? E vice-versa, né? O trabalho do ambientalista, o trabalho dos advogados propagando esse conhecimento dos direitos, né? Porque não adianta. Nós temos aqui um quadro clássico, né? Todo mundo sabe que uma das áreas que eu atuo muito é dos animais, não é? Então, nós temos um quadro clássico. Eu entrevistei aqui o Dr. Reinaldo Veloso, que é o presidente nacional da comissão da OAB para a causa dos animais, defesa dos animais, e aí nós estamos aí no impasse muito grande dos documentos. O animal não é coisa, não é? Porque existe um documento que considera o animal como coisa, etc. Mas nós temos uma realidade voltada para a questão da verdade jurídica para com os animais, ainda muito distante da realidade que os protetores de animais vivenciam. Então, ficam os discursos, cada um no seu quadrado, e acaba que dificulta a compreensão. E ainda mais quando as pessoas não sabem o que a lei diz, informa e preconiza ali o preto no branco. Isso então mesmo. Não adianta, olha, alguém passou e chutou o meu cachorro. Eu vou ligar para a polícia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai preso, eu vou fazer não sei o quê. Não vai. A gente não tem uma política a questão da proteção dos animais dentro desse âmbito. Então, cada vez mais nesse caso específico, né, as pessoas que trabalham na defesa dos animais, os protetores dos animais, eles têm que ter conhecimento, porque eles vão reagir em cima da lei, saber como a lei tem a sua engenharia, para ele poder literalmente ter um resultado concreto. É evidente. Não é? Porque existem as disparidades interpretativas, a falta de noção do que acontece na realidade com os temas, né, ligados ao meio ambiente. O pescador, eu falei agora dos animais, mas tem o pescador, por exemplo, não é? Até de Brumadinho, não é? Nós tivemos aqui engenheiros comunicando, passando a informação que todo o respaldo de engenharia deveria ter sido revisto. A questão, a senhora está tocando um ponto que é bastante relevante, né? Que é a questão do ordenamento jurídico, ou seja, das nossas leis. Nós temos leis maravilhosas. Muitas. Nós temos, sobretudo, a Constituição brasileira, que consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Exatamente. E é isso que nos permite, hoje em dia, permite a todos nós que nos opor a essas constantes violações que ocorrem, né? Então, agora, um ponto é certo, como a senhora bem tocou, a falta de conhecimento da ampla gama de direitos, o que diz a legislação. Nós tivemos uma conquista enorme, que foi criar leis. Agora, essas leis foram criadas e tiveram que ser criadas para resguardar direitos, mas elas ainda exigem um conhecimento por parte do cidadão do que é o seu direito, em todos os níveis. Exatamente. E hoje o grande desafio, me parece, é que as leis que eventualmente ainda possamos
construir, elas passem por um processo de legitimação na hora da sua construção, de participação do cidadão na hora da sua construção, para que ela tenha efetividade. E é por isso que a gente está muito envolvido na questão do plano diretor. O plano diretor, ele é uma lei criada no âmbito das cidades a cada 10 anos, e agora o plano diretor do Rio vai ter que ser revisto. A gente vai ter que participar dessas discussões. Nos municípios, idem, os planos diretores, aquelas cidades que têm plano diretor, esses planos diretores serão revistos. O plano diretor é a lei que diz o seguinte: como a cidade vai ser ocupada. Se a cidade é um bem ambiental, um bem que pertence a todo mundo, se o espaço da cidade é um espaço que pertence a todo mundo, quem tem que decidir é o cidadão. Essa discussão tem que ir para a rua e as leis têm que ser... E o cidadão precisa ter consciência do direito e do dever dele. Com certeza. Saber que nós temos hoje as ferramentas, né, que nós não tínhamos há 15 anos atrás, né, 10 anos atrás. Nós estamos conectados com o planeta todo, sabemos o que acontece nos outros países, né, de modo de tempo real, né, imediato. Já vamos aqui falar um pouco da China. Então, de maneira que o cidadão, é uma máxima nossa aqui no programa, não é? É sempre estar incentivando as pessoas, porque sair daquela reação do discurso imediato, né, que dá aquela... Nossa, como é que pode ter feito isso? Né? Como é que pode jogar petróleo cru nas praias? Mas quando é que isso vai acabar? Queimaram as árvores, né, na Amazônia. E essas reações, elas precisam ser canalizadas para projetos práticos, concretos, com resultados palpáveis. Você possa mensurar, olha, aquela cidade que teve esse problema, olha, eram 1.000 pessoas que passaram por esse problema, agora 25 pessoas é que relatam. Então, caiu aí de 1.000 pessoas para 25 pessoas, porque justamente elas acabaram sabendo que elas não podiam cortar as árvores, porque os mosquitos iam para a área urbana e dava zika, febre amarela e tudo mais. Então, diminui o problema da saúde em função de uma informação jurídica, ambiental e tornada prática. Ou seja, você tem que fazer um caminho para que o cidadão acesse essas informações. Por isso a importância das comissões. Com certeza. Porque as comissões, elas, na verdade, elas atuam, elas fomentam, elas elaboram, mas elas são divulgadoras de conteúdo informativo, não é? Para o cidadão saber que existe uma OAB operante, não é, independente de questões partidárias. Exatamente. Não é? Eles têm um corpo de advogados, cada um tem a sua interpretação, mas o conteúdo, né, nós que somos professores, né, sabemos, né, o conteúdo informativo está lá, ele é acrescido de uma prática, não é? E nós temos agora como uma fala do doutor Flávio, dizendo que da organização e do cuidado dos interesses específicos de vários locais, para justamente montar uma construção compreensiva do que se está fazendo, né, o que os profissionais... O que pode ser feito. Pode ser feito para que o cidadão, você que está nos ouvindo, não é? Você que se interessa, ou está começando a se interessar, ou que não sabia que existia isso, né? Que o rádio ele nos dá essa oportunidade, né? De um segmento bastante variado, né? Então, as pessoas que ouvem o nosso trabalho, o nosso programa, são pessoas que, muitas delas, me dizem até pelo WhatsApp, né? Olha, eu não via desta forma, não é? Eu não sabia que era assim, não é? Então, essa reação é que é a competência do resultado dessa divulgação. Né, da OAB. A ordem é importante ser dito isso, né, utilizar esse canal, seu canal, importante canal, para dizer isso, que a ordem, ela vive da contribuição dos advogados, né, mas ela presta um serviço enorme à sociedade, seus eventos. A ordem hoje tem mais de 100 comissões temáticas, então, a Comissão de Direito Ambiental é uma delas, que promovem eventos todos gratuitos em sua sede, que fica na Marechal Câmara, 150, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Se o cidadão for lá, entrar no site da Ordem, oabrj.org.br, vai verificar, entrar em eventos, vai verificar que a cada semana não há menos de 10 eventos envolvendo direito do cidadão, que vão desde o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito até a não ter ao lixo
ser colocado no local adequado, até questões envolvendo direito dos animais, envolvendo direito do petróleo, envolvendo direito do trabalhador, envolvendo direito das mulheres, envolvendo direitos indígenas, direitos humanos, todo tipo de direito. A gente tem eventos prestando serviços, seminários, eventos, cursos, prestando serviços cotidianos de esclarecimento e, além de serviços de esclarecimento sobre direito, questões envolvendo a participação do cidadão em temas que, por exemplo, elaboração de leis. Toda hora estamos discutindo lá na ordem. Tem um projeto de lei em discussão, essa discussão é objeto de uma pauta dentro da ordem para quê? Para a gente ouvir o cidadão, o que o cidadão pensa. Se a gente vai discutir algo, por exemplo, envolvendo direitos dos animais, o que o cidadão pensa sobre isso? Se a gente vai envolver uma mudança numa determinada lei que vai ser alterada para ampliar ou diminuir direitos, o que o cidadão pensa? Eu estive agora em Campos, recente, e tinha uma discussão no município de Itaocara, e era uma discussão envolvendo transporte público. E aí, gratuidade do transporte público. Aí tinha uma discussão lá se iam mudar a lei, se não iam. Gratuidade para estudantes e mestrandos e doutorandos. E aí o município dizendo, olha, vai encarecer o transporte público. Se a gente encarece o transporte público hoje em dia com essa gratuidade. Então, o município, as discussões lá, uma vertente dizendo, é ruim do ponto de vista para a sociedade, representa um ônus para a sociedade. Mas quem é que vai discutir isso? Quem tem que discutir isso é o cidadão. Tem que, para demonstrar... as atividades que ele tem que estar envolvido. Tem que estar envolvido. Igual a questão aí do petróleo cru, né? Na questão dos animais. Né? O meio ambiente está imediatamente ligado à questão dos animais. Exatamente. Você vê que a quantidade de animais marinhos, o ecossistema marinho, os animais, foi um problema seríssimo. Gravíssimo. Na verdade... Essas divisões, não elas são necessárias por causa da construção, mas elas são imediatamente uma implicando a outra. Com certeza. O cidadão cada vez mais... E agora, com a sua fala, com a sua informação, todos já sabem e acessem, não é? A OAB. Obrigada. Nós vamos agora conversar um pouco, não é? Com o doutor Mário Estrela, porque ele vem trazendo aqui, ele está quietinho, ouvindo aqui a nossa conversa sobre o meio ambiente. Aprendendo com os professores, né? Ele está se aproximando, né? Porque a formação dele é na outra área, na área de comunicação, não é? Comunicação e marketing, e a gente desenvolve projetos na área com Brasil-China, área internacional. Ele é o presidente do CIDECOM, né? Centro de Integração e Desenvolvimento Brasil-China, e são delegações que estão se aproximando do Brasil com os seus objetivos, né? Nessa troca, nesse intercâmbio, e também muitos deles já estão sensibilizados aí para a importância da sustentabilidade do meio ambiente, da sustentabilidade do meio empresarial. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mais uma vez, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme para mim estar aqui presente com a professora Margarete e com o professor Flávio, né? Que ele é doutor, mas é professor também, né? Atua, ele ensina. E antes de mais nada, nós vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade, principalmente na China, como nós estávamos falando. Mas pontuar algumas coisas que o professor estava colocando aqui para nós, que muito importante que a senhora falou também, que a população não conhece. Muita gente não sabe o que realmente a OAB faz. Só pensa que a OAB é uma associação que o camarada vai lá, se formou, tem que tirar a carteira da OAB e pronto, é um clube que agrega advogados que se formaram. Mas não. Ele atua, tem essas comissões, que é a de defesa, para debater e correr atrás do direito dos cidadãos em diversas áreas. Como ele estava falando, eu até me surpreendi que ele falou que tem mais de 100 comissões. 100 comissões. Tá? Mesmo a gente ter boas informações, não sabia que tinha tanto. Sabia que tinha algumas comissões. Mas 100 comissões eu acho que é um número bem expressivo. E é bom a população saber disso, que a OAB não só recebe
pessoal acha que a sede da OAB, como ele falou, só é para receber advogados, mas não, mas a população pode procurar. Sim. Lá. Eu acho que é muito interessante a população saber disso. Tá? Por outro lado também, professora Margarete, o Cidecon, nós vamos falar um pouco o que é o Cidecon. O Cidecon é o Centro de Integração e Desenvolvimento Brasil-China, né? Nós hoje somos responsáveis pela vinda de delegações de governo dentro das políticas públicas e privadas. Tá? Essas delegações de governo vêm com o intuito não só na área de investimentos, como de parcerias, acordos governamentais em diversas áreas. E nós já recebemos algumas dessas delegações que é na área do meio ambiente, área de sustentabilidade. Tá? E eu passei a ver a preocupação, eles têm uma preocupação enorme. Tá? E a gente, exatamente por trabalhar com eles, a gente foi estudar, ver hoje a China, né, que era considerada alguns anos atrás, há 20 anos atrás, o maior poluidor do planeta, né, hoje é o maior investidor na área de sustentabilidade e de preservação de meio ambiente. Tá? Isso é muito bom saber, eles que investem até mais do que dos Estados Unidos. Eles são que tem uma preocupação enorme, eles na reciclagem de lixo, e essas delegações, o Brasil não só, a China não só visita o Brasil, mas como outros países, mas com que intuito? De aprender, certo? E também trazer as experiências deles, a tecnologia deles, no que eles conseguiram. Eles são tão preocupados que hoje eles são os pioneiros dos carros elétricos. Por que o carro elétrico? Não é só a questão da economia de combustível, é a questão da poluição, que diminui a poluição. Carro, motos elétricas, eles são os líderes na energia solar e outras coisas que eles investiram exatamente para melhorar a qualidade de vida e a saúde. Tá? Porque hoje a sustentabilidade está ligada diretamente à nossa vida cotidiana do dia a dia, questão de vida ou morte para nós. Por isso que eu acho que é muito importante que as escolas investissem mais, os governos estaduais, municipais, na área de ensino, para que as crianças, os jovens, aprendam mais o que é sustentabilidade, a preservação do meio ambiente. E como eu estava falando, essas delegações temos em diversas áreas. Eu já estendi o convite a vocês. Na próxima quarta-feira, dia 16, nós estamos recebendo uma delegação na área de educação e cultura. Tá? E nós vamos fazer um workshop que vai estar presente, nós vamos estar recebendo aqui na UFRJ, na Praia Vermelha, vai estar universidades privadas, né, que vai estar participando, vai estar Secretaria de Governo, da Secretaria de Cultura, vai estar representando o secretário Juan Lira, o diretor do INEPAC, tá? E na área do município também vai estar presente também o pessoal da Secretaria de Cultura, e nós estamos vendo se conseguimos trazer o pessoal da área de educação também, para debater sobre a educação, sobre a cultura, que também envolve a sustentabilidade, o meio ambiente. Tá? Até porque hoje a educação e a cultura transversa o universo em todas as áreas. E tudo está interligado. E a China está muito preocupada com isso. Tá? E, como eu disse à senhora, né, e a nós, me sinto honrado, né, pela prodigalidade de Deus de ter me colocado nesse cargo como presidente do Centro de Integração em Brasil-China, para que possamos trazer para o Brasil, para a população, resultados, coisas para investimentos em diversas áreas, educação, cultura, comércio e, principalmente, melhorar a qualidade de vida na área de meio ambiente. Em si, o Cidecon
faz isso, né? E nós estamos aqui, aos poucos, aprendendo um pouquinho mais o que é a China em si, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela cultura chinesa, eu passei a respeitar e aprender, né? Em relação... E eu digo, né? Eu lido com as pessoas de governo, né? Os interlocutores aqui, e eu vejo uma burocracia muito grande para você conseguir as coisas aqui. Por exemplo, a gente, para fazer um agendamento de reunião, trazer... Eles não vê que a China estão vindo aqui, eles não querem nada, eles querem dar, eles querem trazer, eles querem ajudar, certo? Aí, de vez, demora uma semana para expedir um ofício, um documento, fazer um agendamento de reunião. Aí eu digo para eles, com todo respeito, eu falei, é por isso que a China, em 30 anos, evoluiu 300, e nós, em 300, não evoluímos 30. Por quê? Por causa dessa política que absorve a nossa nação, os nossos governos, porque é travado. Nós trabalhamos travado. Pra você ter uma ideia, eles trabalham praticamente 24 horas. Eu quase todo dia vou dormir 2 horas da manhã, até por causa do fuso horário, eu tenho que estar em contato constantemente. Mas durante o dia eles mantêm contato comigo. Tá? Eu não falo mandarim, né, só algumas palavras, mas nós temos um aplicativo, né, que é o WeChat, que tem como se comunicar com eles. Essa delegação, ela talvez ainda não esteja assim com o seu objetivo na área de sustentabilidade. Mas não, essa que vai vir quarta-feira. É educação institucional. Né? É, educação institucional na área de ensino, mas que, é lógico, tem vertentes na área de meio ambiente. Tá? Sim. Sim, tem vertentes. Ela não é exclusiva, mas eu já recebi delegações exclusivamente de meio ambiente. Era isso que eu ia perguntar agora. Já recebi, né? O governo, com a Secretaria de Governo do Estado, Secretaria do Governo do prefeito Crivella, eles têm uma recepção muito boa, tem a Coordenadoria de Relações Internacionais lá, recebem muito bem a agenda, visitamos unidades, entendeu? E eles vêm com o intuito de fazer acordos de cooperações técnicas. E outro detalhe, eles vêm aprender, trazer resultado e nos convidam a ir lá, tá? Eu já era para ter ido umas 10 vezes à China, né? Mas se eu for lá, o trabalho para aqui. Que você não pode ir na China e ir lá passar 2, 3 dias. Passar no mínimo lá de 15 dias a 1 mês lá. Então, como eu não tenho ainda condição de colocar em substituição, que nós estamos... A demanda é muito grande. Hoje, como eu disse, nós recebemos de 5 até 7 delegações em 1 mês, só no Rio de Janeiro. São diversas áreas, dentro das políticas públicas e privadas. Tá? Eles não vêm só para falar, interagir com o governo, mas também com empresas também. Vamos verificar se eles têm interesse, esta delegação, na área da sustentabilidade, né? Porque já que estão vindo para fazer um intercâmbio, uma troca de experiências, né? Cooperação técnica, né? Na área de educação, né? Verifiquemos se eles também teriam interesse em alguma especificidade ligada à sustentabilidade, já que a China está fazendo aí uma releitura, não é? Nesse tempo todo aí que dessas últimas décadas relativa a todo o ocorrido planetário, né, inclusive da Agenda 2030, né, os 17 ODS, para que a nova interpretação venha à tona, não é, em relação à cultura chinesa. Inclusive aqui a presença no Brasil, né? Porque nós temos... Eles estão muito fortes, presentes em várias áreas no Brasil, no investimento, principalmente na área de tecnologia. Principalmente na área de tecnologia, eles estão investindo muito e fazendo acordos fortes com o Brasil em relação a isso, né? Agora, temos que conscientizar exatamente reavaliar nossas políticas públicas, tá? Nossos gestores, tá?
que eu já tive problemas em alguns municípios de assessores, de secretário, falar assim, o secretário não tem tempo de receber a delegação. Eu falei assim, você já viu, quer dizer então que não tem tempo? Isso aqui é uma delegação de governo. Tá? O secretário, em municípios pequenos, eu não vou falar o nome desses municípios, até que eu acho antiético, certo? A secretária falou para mim, não tem tempo de receber. Aí o que acontece? Os municípios grandes, onde os gestores têm uma visão maior, recebe. Agora, municípios pequenos não querem receber. Eu não sei se eles têm medo, não sabem, de repente, como que vai lidar com isso, e abrem mão, se escondem, não recebem. Eu levei 3 delegações no município da Baixada Fluminense, esse eu vou ter que falar, São João de Meriti, o prefeito simplesmente marcou e não apareceu. E aí fica difícil. E outro detalhe, era uma delegação na área de saúde, e o prefeito de São João de Meriti é médico, e ele não compareceu. E isso nos entristece muito. Doutor Flávio, sim. Doutor Flávio, o senhor gostaria de deixar uma mensagem? Nós já estamos encerrando o nosso programa. Sim, eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite, professora Margarete, e agradecer aos ouvintes da Band a satisfação de ter a oportunidade, né, da gente divulgar um pouco, trazer um pouco da atuação da entidade, das nossas preocupações, no sentido de uma participação cada dia maior da sociedade na discussão desses temas, que são temas que interessam a todos. Quando a gente fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente está falando de cuidar de bens que pertencem a todos. E aí eu não falo só da natureza, não falo só dos recursos naturais, Sim. Não falo só da fauna, não falo só da flora, falo da cidade, o doutor Mário falou aqui do INEPAC, né? Falo do patrimônio cultural, que é meio ambiente também, é o que a gente é a vertente cultural do meio ambiente. O meio ambiente não é só fauna e flora, meio ambiente é meio ambiente cultural, meio ambiente artificial, que é a nossa cidade, que é um espaço coletivo que pertence a todo cidadão, e meio ambiente também é meio ambiente do trabalho, dignidade para o trabalhador, saúde para o trabalhador, condições de trabalho adequadas. Então isso tudo envolve aquilo que a gente define como direito ao meio ambiente. Exato. O senhor quer ver aqui só um adendo? Muitas vezes eu trabalho aqui no nosso programa as questões relativas à causa da mulher, Sim. não é? Causa da mulher. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas o seu programa não é sustentabilidade? Eu falo, conheça os 17 ODS da Agenda 2030, né? Que uma das causas está lá relativa a esse tema. Exatamente. Direito ao meio ambiente envolve substancialmente não é fauna e flora. Dignidade da pessoa humana. E para o ser humano ser digno, ele tem que ter lazer, tem que ter transporte, tem que ter cultura, tem que ter trabalho, tem que ter tudo aquilo que a Constituição define como piso vital mínimo, né? É exatamente os direitos fundamentais. E então é muito importante esse seu trabalho, muito importante o programa, a oportunidade do cidadão conhecer melhor os seus direitos e saber aí de uma forma bastante clara que a Ordem dos Advogados, como bem destacou o Mário, ela não é só uma corporação para cuidar dos interesses do advogado, mas ela é uma entidade da sociedade civil na defesa da ordem jurídica justa e na defesa do direito do cidadão. Sua missão no sentido de estreitar a relação com a sociedade, divulgar esses direitos, é fundamental para que o cidadão possa exercer esses direitos. Então, a ordem ela é dos advogados, mas ela é de toda a sociedade. Então, quero agradecer o convite, externar aqui a satisfação de estar do lado do doutor Mário aqui, ouvindo um pouco mais sobre a China. Já tivemos a oportunidade de receber delegações da China para falar, explicar para eles como funciona o nosso sistema ambiental, e a troca com o mundo ela é fundamental, porque o direito ao meio ambiente é um direito planetário. A gente tem que cuidar da nossa casa, porque ela é nela que nós vivemos. Isso. Eu gostaria de agradecer, então, a presença do Dr. Mário Estrela, presidente do Centro de Integração e Desenvolvimento Brasil-China, muito agradecida. Eu gostaria também de agradecer ao Dr. Flávio, muito obrigada também aí pela sua presença e essa sua preocupação, não é, profissional de tanto tempo na área da sustentabilidade. Sejam bem-vindas as delegações, né, do Brasil e China, da China no Brasil. Nós vamos trazer mais. Ele estava falando sobre direito.
E dia 1º de novembro nós estamos recebendo uma delegação na área de direito, mas de direito marítimo. Vai ser recebida pelo Tribunal de Justiça no Tribunal Marítimo. E vai ser uma reunião entre os dois. Então, eles estão interessados em várias áreas. Tá, eu agradeço os ouvintes da Band, a senhora principalmente. Estamos à disposição no Cidecom. Nós estamos lá na Rua da Candelária 9, no 1010, lá no prédio da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certo? E hoje eu gostaria de enfatizar, né, todo mundo sabe, 12 de outubro, todo mundo só fala que é o dia da criança, o dia da Nossa Senhora da Aparecida, mas hoje é o dia do engenheiro agrônomo, e hoje também é o dia do mar. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida e eu vi, e é muito interessante isso saber, né? É isso. Muito obrigada, doutor Mário. Muito obrigado, doutor Flávio. Eu que agradeço. E você, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade, você que está aí no Face, nas redes sociais, esteja conosco todo sábado, meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes, no programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.